E vou pôr pra gravar. É o sol de Roma, Andressa. O céu de Roma. Boa tarde, pessoal. Vamos fazer uma prática de auto-hipnose hoje. Quero ensinar três exercícios, espero que dê tempo de ensinar os três. São exercícios bem simples para a gente começar já fazendo certo, né, do começo, né? Embora dizer o que é certo e o que é errado é muito perigoso, né? Isso pode ser muito pessoal para cada um. Mas como eu estou ensinando baseado na minha experiência, eu posso já excluir aqui muitos erros, né? Coisas que eu percebi que não funcionavam. Então, daí a importância, né, de já entrar com algum preparo, né? Entrar fazendo os exercícios com algum preparo. Então, vamos lá. Todo mundo aqui sabe o conceito de lugar seguro, né? Vocês usam essa prática? Não? Então, assim, ó. O que que a gente vai fazer? A gente vai criar um lugar seguro para quem não tem ainda, né? A gente vai criar esse lugar e eu vou sugerir que esse lugar não seja um lugar físico da sua vida aqui na Terra, né? Tipo, minha casa, meu quarto. A sugestão é que você crie um lugar imaginário, né? Seja lá o que for, né? Qualquer coisa que você realmente faça sentido para você. Então, por exemplo, né, o meu lugar é um lugar de natureza, né? Ele tem construções, ele tem animais, ele tem plantas, ele tem vida que acontece lá dentro. Eu tenho atividades que eu faço lá dentro. Então, é a forma que eu encontrei, né, de que funciona para mim. Ele tem cômodos específicos onde eu faço determinadas coisas, tem objetos que significam coisas para mim. E você pode estar criando isso da forma mais simples que você conseguir agora, porque o exercício é justamente a gente expandir esse lugar seguro, é deixar ele ainda mais seguro, ainda mais poderoso, ainda mais fortalecedor e criar uma âncora para que quando você precisar, você vá para lá assim, ó, num piscar de olhos. E o importante do lugar seguro é a gente entender que ele não é um lugar para resolver problemas lá. Lá é só um lugar de refúgio. Eu falo isso porque eu tenho uma cliente que ela fez isso, ela me falou só depois, né? Eu nunca imaginava que ela ia fazer isso sozinha. Ela me contou: eu trouxe fulano para o meu lugar seguro para resolver uma questão. Nossa, foi horrível. Ela acabou com o lugar seguro dela, porque ela não conseguiu resolver a questão e o lugar seguro deixou de ser seguro, né? Então, a gente precisa colocar limites nesse espaço que a gente vai criar. Então, assim, é bom que seja um lugar puro só seu, onde você manda, onde você é pleno em autoridade lá dentro. Ninguém entra lá sem a tua permissão, ninguém sai de lá sem a tua permissão. Você tem controle dos seus estados emocionais lá dentro. Você pode disparar recursos infinitos lá dentro. É um lugar poderoso. É um lugar que a sua imaginação pode explorar assim infinitamente. É um lugar onde não vai te faltar nada nunca. É um lugar que você pode estar na pior situação possível e lá dentro você vai ter a melhor solução possível. Então, assim, eu gostaria que vocês imaginassem esse lugar como um lugar realmente de superpoderes. Volta a ser criança, usa a imaginação, né? De repente você imagina que lá tem um chuveiro mágico que você entra lá e você se limpa. Ou tem uma água purificadora, ou tem uma pistola que deixa alguém invisível, sei lá, você vai inventar qualquer coisa. Qualquer coisa vai dar poder a essa coisa. E você precisa acreditar no que você está fazendo. Porque aí, com a prática constante, isso se automatiza. E aí vai ser muito fácil usar depois. Eu consegui explicar? Alguém tem alguma dúvida? Tem uma pergunta? Não? Então, assim, se eu conduzir aqui, deixa de ser auto-hipnose, certo?
Fechem os olhos, imagine um lugar seguro. Agora cria lá. Se eu ficar falando o que vocês têm que fazer, não é auto-hipnose. Então, qual que é a minha sugestão aqui? A gente vai entrar num estado de presença, num estado, né, de estar conectado aqui com o momento presente. E eu vou apenas falar assim de forma breve, coisas muito salteadas, muito assim simples, mas para que você tenha o controle do que você está fazendo. Porque se eu ficar falando, ah, faz isso, eu estou interferindo na sua experiência e você acaba não tendo a liberdade de criar. Então, eu gostaria de estipular um tempo, por exemplo, a gente pode ter aí uns 5 minutos. Você terminando de fazer a sua prática, manda no chat, terminei, para eu saber que você terminou, né? Então, eu só vou iniciar junto com vocês a prática e quando vocês forem terminando, vocês vão sinalizando para mim no chat. Lembrando que para criar, trazer à sua mente recursos de poder, sem, sem nenhum limite. Não fica pensando, ah, isso é bobo, ah, isso não serve. Não. São recursos de segurança, recursos de poder, recursos de paz. Imagina que você está numa situação de estresse lá no seu trabalho, e você quer se sentir melhor. Aí, o que você precisa para se sentir melhor, né? Pensa lá e cria no seu lugar seguro. Ah, hoje eu estou tão cansado, mas eu queria fazer uma coisa legal, mas nem estou a fim de fazer nada legal. Tá, o que poderia me motivar? Coloca lá no teu lugar seguro. Ou eu estou triste, eu acessei uma questão interna difícil, eu quero me sentir amado, acolhido, protegido. O que eu preciso? Vou pôr lá no meu lugar seguro. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida? O Aloysio perguntou ali no chat. Elis, como você faz para entrar nesse estado de auto-hipnose? Hoje, para mim, é só entrar. Tipo, já, porque está automatizado. Mas para gente que está começando, né, o que eu faço? Eu procuro um lugar confortável, sento bonitinho aqui, relaxo minhas pernas, relaxo meus ombros e começo a passar um scanner no meu corpo. Vamos começar, já vou respondendo a pergunta da Luísa, a gente já vai entrando nesse estado. Então, imagina que você tem uma luzinha que passa pelo seu corpo e conforme ela vai passando, ela vai identificando é, pontos de tensão, e você vai percebendo esses pontos de tensão e vai soltando. Vai relaxando, verifica como é que está a sua coluna, seus ombros, suas pernas e vai soltando esses pontos de tensão. Vai prestando atenção na sua respiração, no ar que entra, no ar que sai, na temperatura do ar. Vai prestando atenção no ambiente, na temperatura do ambiente, na temperatura da sua mão esquerda, na temperatura da sua mão direita, e vai se conectando com o momento presente, com aqui e agora, e perceba que seus pensamentos vão desacelerando. Perceba que você começa a se desligar de tudo lá fora para se concentrar na criação do seu lugar seguro. Se você já está com os olhos fechados, permaneça com os olhos fechados. Se não, feche os olhos e imagine um ponto no meio da sua testa. Um pontinho. Olhe para esse ponto e a partir desse ponto comece a criar. Crie um espaço onde você tem os recursos que você precisa para qualquer situação na vida.
Esse espaço pode ser do jeito que você se sinta confortável, do jeito que faça sentido para você. Você pode decorá-lo como quiser, pode ter o tamanho que você quiser. E agora eu vou começar a deixar um pouco mais livre para que seja uma auto-hipnose, para que você decida o que colocar aí sem a minha interferência. Lembre que esse lugar é sagrado e é o seu lugar de poder. Ninguém é mais poderoso que você nesse lugar. Aqui você vai resolver tudo. Nesse lugar você pode tudo. Você pode escolher símbolos que representem segurança, amor, proteção, calma. Você pode escolher objetos que têm significado. Você pode colocar roupas que você pode usar, se quiser, que significam coisas legais para você. Você pode usar arquétipos de poder. Seja livre para criar o que você quiser. Eu imagino que talvez você já tenha criado alguma coisa, então eu gostaria de lhe convidar a escolher uma coisa. Pode ser um objeto, um símbolo, qualquer coisa. Escolhe apenas um agora. E quando você escolher, eu te convido a colocar poder nesse objeto. Você pode colocar poder deixando ele mais colorido, mais brilhante, maior, colocando fé, colocando energia, nutrindo. Deixa ele mais poderoso. Você pode, é você que manda aí dentro. Deixa esse objeto bem grande, bem poderoso para você, bem com muito significado. E se você já deixou grande, experimenta deixar maior ainda agora.
E agora que esse objeto que você escolheu está potencializado e com poder, eu te convido a usar o poder dele. Você pode usar o poder dele tocando nesse objeto, olhando para ele, entrando dentro dele, se for o caso, usando ele, e perceba como o seu corpo reage, como você passa a se sentir a partir do uso desse objeto. Perceba que você pode graduar isso, se você quer sentir menos, se você quer sentir mais. Você pode graduar até em qual parte do corpo quer sentir ou não sentir. Perceba que ao trazer essa energia para o seu corpo, você também pode direcionar ela para a sua parte que talvez esteja em alguma atividade, seja estudando, trabalhando, se relacionando. Você pode intencionar esse poder que você trouxe desse objeto para o seu corpo para uma função específica que você executa. Conforme vocês vão experimentando isso, eu convido a escolher um movimento do corpo para ancorar esse estado. Pode ser mover um dedo, fechar a mão, vocês que escolhem. Escolha um movimento do corpo que possa fazer você lembrar do seu local seguro e dos recursos que você tem aí dentro. E conforme vocês forem acionando essa âncora, envie uma energia intencional para esse movimento do corpo, deixando ele forte, potente, validando essa âncora, para que toda vez que vocês quiserem acessar esse estado de novo, essa âncora te ajude. Conforme vocês forem terminando no seu tempo, podem ir retornando. Quem estiver com a câmera desligada, só sinaliza no chat para mim que terminou, enquanto a gente aguarda mais um pouquinho.
Alguém apagou no chat. Vai ser engraçado. Pessoal, liga o microfone, fala comigo, me conta se vocês conseguiram criar um lugar, se conseguiram criar um objeto, se conseguiram colocar poder e usar o poder e criar âncora. E se não conseguiram também. Não sei se a âncora está funcionando, né? Mas o lugar seguro ficou mais bonito. Ele ficou mais colorido, ele ficou com mais coisinhas. E ele ficou com um lugar onde eu posso tirar qualquer coisa. Assim, tem um lugar que pode aparecer qualquer coisa. Então, Que isso foi legal, legal. bacana. Conseguiu fazer a âncora também? Consegui. Mas eu não, tem que testar, né? Mas eu consegui. É, a âncora é conforme você usa ela todo dia. Eu tenho uma âncora que eu não posso nem demonstrar aqui para vocês que eu apago. Se eu brincar com ela, se eu fizer a âncora é assim, pô, capota, de tanto que eu usei ela. Então a âncora é poderosa quando você usa todo dia. Quem mais quer contar? Posso falar? Claro. Eu achei bem legal porque eu entrei profundo e uma vez eu fiz um trabalho com uma pessoa que tinha criado um lugar seguro e induzido para mim. E eu estava na minha cabeça já há um tempo que eu queria criar um lugar seguro meu, não induzido pelo terapeuta. E hoje eu consegui, foi legal, porque o primeiro lugar seguro que eu vi foi aquela nave parecida com a do Projeto Adam. Olha. Sabe a nave dele? É tipo Aham. um avião. E eu me vi na nave primeiro. Depois a nave, aquela nave dele, ela pousa no ar, ela para no ar. E tem um dispositivo que você desce da nave. E aí eu desci da nave e era de noite. E isso eu achei interessante, porque geralmente minhas experiências são de dia. E essa era de noite, tinha um luar bonito, tinha umas árvores, dava para ver a lua assim entre as árvores. Tinha uma casa simples, assim como se fosse uma choupana, com uma varanda legal. Eu não consegui ainda entrar muito na casa, mas eu fiquei na varanda. E eu usei um objeto que eu já tinha visualizado nesse outro lugar seguro que eu te falei, que eu gostei desse objeto. Quando eu visualizei, é um anel de, como se fosse um anel de ouro branco com umas pedras azuis, assim. Olha. Então, eu vesti esse anel na hora que você falou e gerei o poder nele e tal. E aí foi super legal. Eu não lembro do momento da âncora. Eu não consigo lembrar da âncora. Se eu ancorei ou se eu não ancorei. Se eu ancorei, eu não lembro como ancorei. E eu achei interessante quando você perguntou agora sobre a âncora. Eu falei, nossa, acho que eu estava tão profundo na experiência que eu não me conectei com a âncora. Mas a Mas aí âncora eu você fez vou. de forma imaginária ou você fez na real, na realidade, aqui mesmo, na mãozinha mesmo? Você falou da palavra âncora, Falei. então eu não ouvi, não lembro de ter ouvido âncora. Ah, entendi. Eu acho que eu não fiz a ancoragem. Eu estava tão imerso no processo e na visualização, eu estava ali, eu estava te ouvindo, mas eu parecia que estava em dois estágios. Então eu fiquei consciente e inconsciente ao mesmo tempo, sabe? Eu entrei muito profundo no processo. Tanto é que quando você falou para voltar, eu voltei, mas me deu assim até uma sensação assim de tipo, nossa, voltei sem voltar, sabe? Assim, voltei, Voltou mas uma muito parte rápido. minha parece que ainda está lá. É. Já está Mas dissociado foi muito você, Paulo. legal. E, e teve um animal também que é uma águia que surgiu lá e ela pousa no meu braço, essa águia Olha que também. legal. É um É, animal de poder e ela, o anel é uma conexão com tudo do lugar seguro. Eu me conecto com todos os elementos do lugar seguro pelo anel. O anel ativa tudo que está no lugar seguro. E a águia é que nem aquela águia que eu sou velho, eu sou da época do Speed Racer, que ele tinha uma águia que saía do carro e ela tinha visão de longo alcance, assim, do que estava acontecendo. Era um drone.
Então essa águia ela funciona como um drone também. E Mas é uma show. águia de verdade, ela não é eletrônica, não é elétrica, é uma águia viva. Isso que é legal, né? Cada pessoa tem o seu símbolo, né? Aquilo que faz sentido para ela. Então não adianta introjetar o símbolo da Elis para o Yuri que não vai funcionar, para o Paulo que não vai funcionar. Cada um tem a sua fonte de poder, né? E aí que é legal, né? Explorar essas fontes e usar mais para frente. Então, quando eu comecei a fazer auto-hipnose, eu não criei um lugar de poder antes. Eu fui dar o peito para dor sem ter recurso. E aí eu me machucava pra caramba, né? Porque eu primeiro achava dor sem ter o remédio. Então hoje eu ensino primeiro, deixa aqui, a gente é um hospital, então o que que precisa ter? Precisa ter os recursos. Tem os recursos, ok, agora eu vou acessar o que eu preciso trabalhar. Então vai ser muito mais fácil, muito mais acolhedor, muito menos sofrido, muito mais rápido, muito mais proveitoso, quando a gente já tem os recursos na mão. Quem mais quer contar? Fala pra nós, Yuri. Você tá com a carinha de quem quer contar. Você falou eu ou eles? Você Não, eu acho que eu perdi tudo. Eu entrei em outro transe aqui foi para e outro fiquei lugar? vendo várias outras coisas. Às vezes eu te ouvia, às vezes eu não ouvia. Eu só ouvia que você estava falando alguma coisa, não era para voltar, e eu continuava. Eu acho que eu perdi tudo. Eu não ouvi nada de âncora, de poder. Eu não ouvi nada. Eu perdi todo o seu exercício. Mas para onde você foi? Você foi proveitoso, pelo menos? Foi bom para você? Então, na hora que eu percebi que você falou de voltar e quem estava com a câmera fechada poderia ficar mais um pouco, eu abri o olho, passou 2, 3 segundos, eu tive amnésia. Eu não lembro exatamente o que que era. Jesus, viu o que que dá largar os iniciantes de auto-hipnose? E olha que você nem é iniciante, né, Yuri? O Yuri é fera na auto-hipnose. Pois é. Mas Eu enfim, perdi, às eu vezes vou não ter é que o rever momento. agora. Perdi tudo. Que nem a Andressa Oi? falou aqui. É, às vezes não é o melhor momento, né? Às vezes a gente tá com a mente agitada, tá em outro lugar. Mas vai ter a gravação, Yuri. Aí, se você quiser fazer o exercício depois com a gravação, vai ser legal também. A Mas Andressa, eu me ela. sinto bem. Eu me sinto bem. Ah, isso é importante. A Andressa escreveu aqui no chat que ela conseguiu criar o lugar seguro, mas ela está muito cansada, então ela não conseguiu sentir a energia para pôr no lugar seguro. Não sei se ancorei. Aqui tem duas questões. A Andressa ela está no trabalho agora, então a atenção dela provavelmente está bem dividida. Daí ela realmente não consegue focar. E se ela está cansada, também não é o melhor momento. Esperar descansar, esperar estar mais relaxada e aí fazer o exercício no momento mais tranquilo, né? Para poder tentar novamente e funcionar. Quer falar, Ricardo? Assim, voluntário. Eu fui. Tá baixinho o é, seu áudio hoje. Você consegue erguer? Tá escutando melhor, não? Com certeza. Ah, é, eu tinha feito muito tempo atrás um lugar seguro, me tinham guiado um lugar seguro, e foi num sítio que a gente tinha, que eu tinha sempre lá no meio da mata, a floresta, e eu falei, você falou, ah, não é um lugar que você conhece, né, mas você falou no seu quarto, mas eu achei que podia. Mas como ultimamente teve tido uns conflitos de família com esse sítio, falei, deixa eu mudar o lugar seguro, porque senão eu É. podia associar. É justamente por isso que a gente pede para não ser um lugar aqui na Terra, porque às vezes pode Porque rolar conflito, pode ser o quarto onde você tem uma lembrança ruim, ou acontece não alguma era coisa nesse quarto, eu falei, quarto. você falou quarto, e tal, não era quarto, era no meio da floresta uma clareira ali. Mas, como ultimamente teve uns conflitos de família lá pelo sítio, venda e tal, eu falei,
vai estar Não é associado, não tão tem seguro problema. esse negócio aqui. É, até o ano passado era seguro, até agora É, associa. Daí me veio na cabeça você falou inventar tal, um lugar bem interessante, que uma vez eu fiz uma projeção astral e fui parar numa cabana, numa floresta. Não era floresta, sim, era uma mata assim, né? E daí eu fui lá e era bem interessante. Daí, como você falou, vai criando os cômodos, quartos. Daí eu fui criando. E, e é legal como um pouco de hipnose, auto-hipnose, já faixa eu fui, foi muito profundo. E tem uma hora que eu estava assim, em alfa, te escutando. Eu escutei as coisas e falou: ah, vai fazendo isso, botando energia. Eu vou tentar botar energia. Depois, quando você faz a âncora, eu ouvi que você falou, mas estava meio lá, meio aqui. Não fiz a âncora, esqueci de fazer a âncora. na Mas, verdade eu percebo que vocês estavam bastante focados na criação do lugar é, e aí vocês deixaram de me ouvir. Não tem problema sim, nenhum, porque eu vocês tinha estavam muitas instruções. fazendo. Faz o É, símbolo, faz energia. Daí eu estava no símbolo, energia. Chegou na âncora, estava bem em atividade ali. E então o que talvez deveria ajustar no exercício é esperar terminar tudo, dar um tempinho e daí fazer a âncora para você ancorar aquele estado. E quando você for entrar de novo em auto-hipnose, você já entra, por exemplo, vamos supor que a minha âncora é essa aqui. Eu já vou entrar com a mão assim para já disparar aquele estado. E toda vez que eu vou praticar, eu já faço isso daqui. Gente, com o tempo você vai fazer isso aqui, já entra em transe, já negócio segundos assim. Então a repetição ela faz o milagre acontecer mesmo. depois, na E hora de voltar, também estava muito profundo. Fui voltando, daí só pude abrir o olho. O corpo estava super relaxado, a mão pesada ainda. Daí fui voltando, só não estava ainda muito profundo para poder fazer a perceberam que vocês que lucidez. fizeram o processo, vocês que criaram, né? Vocês que acessaram o estado, vocês que criaram os recursos, tanto que eu nem sei os recursos todos que vocês criaram, não preciso, né? É aquilo, né? Quando fala em auto-hipnose, as pessoas falam, mas eu vou ter que falar minhas questões. Não, não precisa. Eu só vou ensinar você como entrar nos estados e você lida com as questões. Então, o que que a gente faz daí no- nos exercícios, né? A gente vai encher esse lugar de recurso, encher esse lugar de recurso e vai disparar esses recursos, para que não aconteça o que aconteceu nos meus primeiros exercícios, quando eu fazia sozinha, sem nenhuma orientação, que eu dava o peito para dor e não tinha recurso, daí ficava sofrendo. Agora, se você vai acessar, não, hoje eu quero resolver uma coisa que está me incomodando. Aí você vai, entra no estado, acessa seu lugar, se potencializa de recursos, e aí você vai olhar a questão. Nossa, só isso muda muito, né? Então, e a potência do lugar seguro é com cada dia que se acessa, você pode deixar ele maior. O meu hoje ele está imenso. Nossa, eu tenho que me fazer esforço para andar dentro dele de tão grande que ele é. E tem áreas que eu nem visito mais. Então, uma coisa que a gente pode também, o que às vezes o que faz sentido hoje pode não fazer daqui a um tempo. Então, você pode ir atualizando. Pode falar, Paulo. Rapidinho. Estou aprendendo bastante com você, Liz. Legal. Lembrei agora imagina, é verdadeiro. E eu lembrei da sua primeira aula, foi anteontem, né? Nem sei o tempo mais, mas faz pouco tempo, né, que a gente que a gente se viu lá, que eu te conheci. O tempo é complicado para mim, negócio. Tá todo mundo em transe, eu tô achando. Não, eu já vivo em transe com relação ao tempo, eu já vivo em transe 24 horas, assim, eu nunca tenho noção clara de tempo. E o que que eu pensei agora que você falou que as coisas, você está passando umas coisas para gente que para mim é uma coisa muito legal e nova, que pode ser muito fácil de fazer. Você está passando uma facilidade para gente dos processos, né?
Então, por exemplo, agora me ocorreu, quando eu olho o anel, para o anel, é a minha âncora. Então, eu não tenho esse anel físico, mas se eu coloco a mão nesse anel, imaginando que ele está aqui, eu já me ancorei. Então, eu queria te perguntar, é possível eu criar uma âncora nesse estado que eu estou agora, que também não é um estado totalmente fora do transe, onde eu estou agora. Mas só de eu pensar isso aqui e fazer isso aqui, eu estou criando uma âncora, mesmo sem estar lá na vivência. Sim, porque você está usando de forma ativa a sua intenção. Isso a gente usa muito no que eu falo lá no Change Work de intencionar o recurso. Só um instantinho que acho que foi agora. Estou autorizando o pessoal aqui. Que é você, quando você intenciona a criação da âncora, você está colocando energia no seu dedo com uma determinada função. Lá no curso de Change Work, onde a gente evoca recursos, às vezes o recurso não se instala assim magicamente. Ah, e agora eu estou instalada no recurso. Não, você vai ter que ativar. E aí, como que a gente ativa? A gente pensa, poxa, hoje eu vou ter que fazer uma coisa que eu preciso do recurso X. Então, peraí, antes de eu fazer, eu me concentro, eu mentalmente entro naquele estado. Pronto, agora eu estou ativado e vou fazer. Claro, é melhor do que não ter o recurso, né? Você vai fazer, vai se estribuchando. E muitas vezes a gente evoca o recurso na hipnose achando que ele vai magicamente fazer plim na cabeça e você vai sair fazendo as coisas. Pode acontecer? Pode, mas pode não acontecer também. Então, a gente, quanto mais ativa, por exemplo, se ativou o recurso ou ativou a âncora. Se ativa umas 4, 5 vezes, ele começa a ficar automático, e daí depois sim, incorpora aquilo em você e você faz tranquilamente. Mas pode sim. Eu achei legal porque quando você estava falando agora, a minha mente viajou para o lugar seguro. E aí eu vi o anel de novo, e aí eu toquei no meu dedo no anel e ancorei. Eu falei, toda vez que eu tocar no meu dedo, nesse anel, eu vou me conectar com um lugar seguro. Mas foi Uau, isso. assim, rápido. Eu não pensei em fazer isso, entendeu? Foi assim, enquanto você estava falando, aqui o pessoal falando, o Ricardo, eu, pum, fui direto para lá. E vi o anel. E você pode também ter um anel no mundo real mesmo, né? Teve um exercício que o Yuri Pois fez é. com o anel, né, Yuri? A gente encheu de recursos o anel e o Yuri descobriu que o anel tinha mais recursos do que ele tinha consciência do que tinha. Quer contar um pouquinho, Yuri? Eu já fiz várias práticas com esse anel. Eu utilizo ele no dia a dia. E aí eu já tinha feito muita prática com ele de condicionamento, para trazer recursos e tudo mais. E ficou por isso. E aí um dia fazendo uma prática com a Elisa, ela, que anel bonito, que não sei o quê. Esse anel ele te traz algum benefício, algum recurso? Ele te ajuda no dia a dia? E a gente estava fazendo um processo de movimentos ideomotores, né? Processos inconscientes. E aí, meu inconsciente deu uma resposta que sim. E aí a Elis me perguntou, isso era numa quarta-feira, e ela me perguntou, quantas vezes esse anel já te ajudou essa semana? E aí ela falou, mais de 50 vezes? Não lembro, foi mais de 10, Mais de mais de 50 20, vezes. mais de... Acho que deu mais de 50, foi algo entre 50 e 100 vezes. Então, assim, eu tenho uma ancoragem muito forte nesse anel e eu nem lembrava. Eu nem lembrava. É, e funciona. Eu tenho esse colarzinho aqui, ó. É uma âncora bem forte. E você pode ter as suas âncoras mentais ou físicas mesmo. Ancoragem de espaço também, por exemplo, se você pratica as suas auto-hipnose sempre na mesma cadeira, sempre na mesma cama, com a luz acesa, com a luz apagada, com uma vela ligada, com um aromatizador, faz sempre daquele jeito, nossa, vai virar um superpoder também. Pode falar, Kate. Você falou que você se estribuchava toda antes de ter lugar seguro.
Isso quer dizer que quando dava um problema, você se dissociava e ia para lá, é isso? Quer dizer o seguinte, que quando eu comecei a praticar auto-hipnose, eu comecei na raça, sem nenhum recurso. Então, o que que eu fazia? Eu aprendia a técnica terapêutica, encontrava o problema, mas eu não sabia evocar recurso. Então E você aí, usava o lugar seguro para evocar recursos, não é só para isso, dissociar. nem isso eu Não, não, usava. desculpa. Agora. Agora o lugar Agora, seguro é para isso. agora, o lugar seguro é para isso. Hoje não é mais o que eu uso porque o meu processo está totalmente automatizado, já está incorporado em mim, então eu não preciso fazer ele de forma metódica, eu só intenciono ele faz. É igual apertar um botão. Mas no começo, para esse botão funcionar, você tem que ensinar o seu inconsciente, né? Então, hoje a gente está aprendendo o exercício do lugar seguro. Vamos supor que daqui lá em dezembro você passa por uma situação de medo. Daí você lembra do anel. E daí você na hora põe a mão no dedo. Você, teu inconsciente já te leva para o lugar seguro e você se sente bem. Então é para dissociar e captação de recursos. Exatamente. Ah, eu tenho um exemplo real. Eu bati o carro há uns meses atrás. E a hora que eu vi que o carro parou, que eu vi o que estava acontecendo, como eu tenho automatizado, eu falei, inconsciente, dispara paz e tranquilidade agora, já. Daí, desligou o corpo, né? Só que isso é treino. Então, no caso, o lugar seguro funcionaria nesse caso. Inconsciente, me dá paz e tranquilidade no meu lugar seguro. Pega o anel, sei lá, ou se você não tem uma âncora física, a âncora da mão. Âncora física, que eu quis dizer um anel, um colar, alguma coisa. Mas você pode fazer um gesto com a mão ou mandar mentalmente mesmo. Só que só vai É porque funcionar com constância do treino. Eu repito isso porque senão a pessoa fala, vai achar que é mágica, e não é? é que lugar seguro para mim é um lugar que eu imagino, me imagino dentro, e normalmente eu estou com o olho fechado. Não dá para bater o carro e eu ir lá para o meu lugar seguro e ficar de olho fechado, Ainda não dá. entendeu? Em dezembro Ah, você me então é uma conta. coisa automática. Vai rolar assim, pum, pá. Ainda não está automatizado. É que você está aprendendo. Então, o que que eu fiz? No decorrer das minhas práticas, eu fui, como eu disse, me estrebuchando, mas eu também fui procurando recurso e aprendendo, né? Quando eu aprendia certo, eu ancorava e passava a praticar da forma correta. E praticando, praticando, praticando até que automatiza. E aí, conforme a frequência de prática, de novo, insistindo nisso, porque tem que ser assim, senão não automatiza, aí passa a disparar tranquilamente. Não, e chega a automatizar num ponto que às vezes nem dispara, cara. Você já entra direto no recurso. Esses dias Foi o que aconteceu aconteceu. comigo agora há pouco, Elis. É, verdade. Pode falar, Wilson. Não, essa comentário que a Kátia trouxe para a gente aconteceu comigo por muito tempo e eu falei, pô, não vai ser qualquer lugar que eu possa fechar o olho para entrar no meu lugar seguro. Aí comecei a me retreinar para entrar no local seguro de olho aberto e aí comecei a me treinar durante o dia. Eu estava até no trabalho entre um paciente e outro, aí para treinar em qualquer situação eu consegui entrar no meu lugar seguro. Exatamente. Não foi um treino fácil, confesso, que eu demorei uma porção de tempo, aí eu tentava e não conseguia, aí me concentrava e fechava o olho, aí depois eu abro de novo, agora eu quero. Mas com o tempo começou a funcionar um pouquinho. Com o treino passa a funcionar, exatamente isso, Wilson. Você pode também treinar a fazer sua auto-hipnose de olho aberto. Não tão longa, porque você vai cansar, mas um pouquinho, né? Eu já consigo, né? Precisei treinar também. Mas é possível você fazer os processos sem entrar no estado de completo relaxamento, até porque se você relaxa muito, você acaba dormindo. E aí, nas práticas que você precisa de mais atuação e atividade, você nunca paga. Pode falar, Luiz.
Outra coisa que dá para fazer também, que eu já fiz, eu precisava de um recurso interno para uma determinada situação e eu não tinha esse recurso. E aí eu me imaginei sendo determinada pessoa que eu sabia que tinha aquele recurso, né? Como que essa pessoa agiria nessa situação? E aí eu trouxe para mim, fiz ali uma coisa ali rápida, né? E aí eu incorporei, entre aspas, essa persona e deu certo. Então também tem isso. É como se fosse uma âncora Esse é o DTI. simbólica. Ele é um processo que funciona muito bem, só que precisa de bastante entrega. Você, eu uso muito com o Roberto isso. Então, estou tentando transe aqui. Ou já daqui a pouco eu acesso o Roberto. O DTI, você traz para o seu corpo as características que você se conecta ou admira de outra pessoa, né? Dispara em você, só que você tem que entrar no estado de permissão profundo, assim. E você consegue agir como essa pessoa, né? A grosso modo, né? Você não vai se tornar a pessoa, mas você consegue puxar alguns recursos dessa pessoa. É muito legal. Vamos para o próximo exercício? Ah, o Yuri, eu raramente relaxo. Ah, Yuri, mas será que não é também porque você tem essa questão física da luta, do estado de alerta? Você acha que tem a ver ou não? Não, eu só não vejo necessidade de relaxar. Eu não tenho nenhuma associação com relaxamento. Eu vou Tá. conversando comigo mesmo e vou resolvendo. Eu não sento e relaxo, eu faço a qualquer momento. Esse é o objetivo, né? Chegar nesse ponto. O relaxamento que a gente usa no começo, não sei se você passou por essa fase, é mais para desligar, né? As pessoas, para elas conseguirem enxergar a tela mental delas, sem se preocupar com o externo. Aí depois que você aprende, você faz em qualquer lugar. Uhum. Bom, eu tenho mais dois exercícios de qual que eu vou fazer. Bom, eu vou ensinar um para vocês fazerem em casa agora, que é o seguinte: vocês pegam uma indução qualquer, pode ser Dave Elman, pega por escrito na internet mesmo, uma induçãozinho. Se não encontrar, avisa que eu mando uma foto do livro que eu tenho aqui. Eu gosto de um dos autores que eu tenho aqui, que ele faz bem legalzinho a indução. Aí você vai gravar, vai pegar teu celular e vai falar. Exatamente como tá ali. Você vai ler, para não ficar aquela coisa de, ai meu Deus, que vergonha, porque minha voz, porque não sei o que. Não esquece isso, esquece. É pegar, ler e gravar. Apertou REC, lê. Ah, faz isso, tal, 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 terminou. Beleza, gravou. Aí você vai pegar, se você tiver dois dispositivos em casa, é facinho de fazer. Ou então, se você tiver manjar de fazer edição de áudio, você junta ele com uma música. Se não, você põe para tocar a gravação num celular e a música num computador, ou em outro celular, ou na TV, né? Põe lá a musiquinha para tocar, música de relaxamento que você gosta, e põe a tua vozinha para tocar no celular. Eu, quando faço isso, eu coloco o fone de ouvido tocando a música e coloco o outro aparelho celular com a minha voz aqui, regulo o volume para que fique legal, ou eu edito. Eu não recomendo vocês editarem, porque aí o senso crítico vai começar a incomodar. Ah, porque tá feio. Ah, porque não ficou bom. Ah, porque eu vou fazer outro. Aí você não faz nunca. Então, pega e faz do jeito que é mais simples, mais rápido, porque o importante é você fazer o exercício. Aí você vai ficar lá quietinho, na sua cama, na sua cadeira, enfim, e vai ouvir essa indução que você fez. E vai obedecer a sua voz falando, se você conseguir. Porque a tendência é que dispare um monte de coisa no corpo. Porque é você falando com você. E a gente normalmente não se acolhe, não se aceita, tem um monte de não em relação a gente. Então, se você conseguir, parabéns, você já economizou muitas sessões de terapia. Se você não conseguir se sentir desconfortável, não conseguir relaxar, sentir uma vozinha na tua cabeça falando que isso é besteira, você vai fazer o quê? Você vai acionar o teu lugar seguro e vai para lá.
Porque lá no teu lugar seguro, não pode ter um euzinho dando dedo no teu nariz dizendo que você não consegue. Lá você consegue, certo? A gente não criou lugar seguro para isso? Então você vai para o teu lugar seguro, vai se acolher lá, vai puxar os recursos de segurança, de amor, de autocuidado, tudo que você achar que você precisa, né? Ah, eu tô com medo, tô me sentindo mal. Ah, não sei que recurso eu quero. Busca amor, que amor resolve quase tudo, né? Então eu vou lá para me sentir amado por mim mesma, já começa por aí. Ah, eu preciso agora além do amor, eu preciso de autoconfiança. Então tá, eu vou ouvir de novo esse negócio até eu gerar autoconfiança. Se você conseguir ouvir numa boa, relaxar e fazer a prática como se fosse outro terapeuta fazendo com você, nossa, eu vou adorar ouvir isso, que vai ser realmente uma prova de que você se aceita como um terapeuta de si mesmo. Agora, se isso não acontecer, não fique triste, faz parte do processo de aceitar o autocuidado. Porque a gente sempre acha, eu me cuido, aham, vai lá na auto-hipnose ver se você não vai arrumar briga com as suas partes, se você não vai rejeitar alguma coisa que tem na gente, o barraco vai começar. Então a ideia é se curar, a ideia é se tratar, então é por aí que começa. Já se permitindo ser terapeuta de si mesmo. Porque se eu não me permito me cuidar, como que eu vou fazer auto-hipnose para resolver meus problemas? Não vai adiantar, né? Então, esse é um exercício bem, bem legal, ele funciona. Quando eu gravei a primeira vez foi um caos. Eu coloquei para tocar, eu comecei a passar mal, escutava uma voz falando para mim: quem que você pensa que é? Que palhaçada é essa agora? Daí eu fiz isso. Esse dia eu tinha recurso. Eu falei: eu sou a pessoa que vai cuidar de mim a partir de agora. E você vai ficar quieto, porque eu vou cuidar de você também. Daí a voz, então tá, você vai cuidar de mim, ótimo, porque eu tô brigando com você justamente porque você não cuida de mim. Entendeu? E aí você começa a perceber as partes em você que estão ali pedindo por apoio, por acolhimento. Então, esse gravar, ele é terapêutico a um nível muito profundo. E ele é bom para a gente perceber os nossos. Como que tá essa questão, né? Vocês entenderam? Tem uma pergunta, uma dúvida? Concordo ou não concordo? Uma dúvida. Eu faço a indução que eu costumo fazer nos meus pacientes, ou eu pego a sua indução, por exemplo, você falou, que eu gosto, Pega rapidinho. qualquer uma. Se você quer fazer a dos seus pacientes, pode fazer. O importante é que seja você ouvindo você mesma, como se você estivesse fazendo em uma cópia sua, você se terapeutizando. A Isso, forma que acho que eu você vai consigo fazer fazer, fácil. Espero, ótimo. espero. Eu quando fiz, eu gravei a indução de Dave Elman, que eu queria entrar no estado de relaxamento. Então eu testei, além do ouvir a minha voz, eu queria treinar a questão de obedecer os comandos e entrar em estado de transe, porque eu ficava testando até onde ia o meu estado de transe. Aí eu ia aprofundando, 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 até não sobrava quase nada, né? Entrava em Sdeio e ficava lá olhando eu em Sdeio. É legal. Começa você a se ver em transe. Nossa, é muita experiência legal que vocês vão aprender. Então, eu fiz essa porque eu queria experimentar o estado de transe sem dormir. Eu queria me ver em transe e ficar me observando em transe. Mas você faz o qual você quiser, qual vocês gostarem mais. Tem várias, eu posso sugerir algumas. Na verdade, se eu for sugerir, eu sugiro a de Dave Elman mesmo, aquela padrão dele. Eu vou gravar que eu faço nos meus pacientes. Se é para tratar de mim mesma, pronto. Sim. E aí, se em algum momento que você está ouvindo sentir o desconforto, pula para o lugar seguro, aciona a tua âncora. Ah, a âncora falhou, esquece a âncora, então vai, escolhe mentalmente ir. Escolhe mentalmente ir para o seu lugar seguro. Não dá bola para as vozes que estão falando no sentido de não deixar elas tomarem conta. Você vai acolher, não é dar bola, não dá bola no sentido de ignorar, é no sentido de agora eu não posso, daqui a pouco a gente resolve, deixa eu ir para um lugar seguro, pegar meu recurso, aí depois a gente conversa quando eu tiver condições de cuidar. Vai para lá, pega o recurso,
Se não quiser voltar para dar de frente com o problema, não volta. Lá do lugar seguro, envia energia. Intenciona mentalmente enviar energia para aquilo que você sentiu no corpo. Ah, eu estou fazendo, senti uma dor na barriga. Vai lá no lugar seguro, pega o recurso e envia para a barriga. Ah, escutei uma voz. Vai lá no lugar seguro, pega o recurso e envia para a voz. Alguma pergunta, dúvida? O que vocês acharam? Falem comigo, gente. Eu preciso ouvir também, senão eu me sinto rejeitada. Brincadeira. Eu achei ótimo, maravilhoso, bem legal, adorei. Eu já faço isso um pouco de me gravar para me orientar. Já fiz assim indução para dormir, que eu mando para alguns clientes, eu uso a minha mesmo também para mim. Ai, que Eu legal, não, Paulo. eu não tenho problema com a minha própria voz, assim, parece meio autofágico, né? Mas enfim, eu não tenho essa sensação mais, porque eu não fico prestando atenção muito, assim, que sou eu falando comigo, é de boa, sabe? Eu faço isso meio de boa. Então, o que você está trazendo faz muito sentido para mim. É como se fosse uma revelação, né? Daquilo que eu já acredito. Mas É, eu não sei se, fazer como você está trazendo aqui. Obviamente, você está trazendo elementos bem novos para mim, assim, bem interessantes. a ideia é você se reconhecer como a versão terapeuta de você mesmo, né? Então, quando você deita para ouvir, eu quero que vocês entrem no estado de cliente. E quando você escuta a sua voz no celular, você está escutando o seu eu terapeuta. É esse o estado que deve ser o treino. Porque senão, realmente, se você se desligar de que é você falando, foi muito legal o seu comentário, Paulo, eu não tinha me atentado a isso. Porque se você ouvir como se fosse qualquer pessoa falando, não faz diferença se é eu, daí não vai ter o efeito. Se você precisa entrar nesse estado de eu estou me cuidando agora e eu vou fazer uma hipnose em mim. O Aloysio disse que ele gosta da indução de Beth. Pode ser, Aloysio. Qualquer uma que vocês gostem. Ou pode pegar alguma da internet, mas tem que ser a voz de vocês, tá? Não pega do coleguinha ou de alguém pronto, tem que ser a voz de vocês. Então, esse é um exercício para vocês fazerem. Gostaria de me contar assim, se, como é que foi depois. Pode mandar mensagem no privado, vou ficar feliz de saber se foi proveitoso, né? É importante. E o outro exercício é sobre transição de estados. Ah, são 5 e 5, ainda dá tempo. Vamos ver como é que eu vou fazer ele. Tá. Então, assim, pessoal, é, é uma prática. Vou explicar durante a prática. Já vou direto para a prática. Eu quero convidar vocês a se lembrarem de algo levemente desconfortável que aconteceu hoje ou esses dias. Mas leve, algo bem leve. E enquanto vocês lembram disso, de forma longe de vocês, não deixa isso ficar grande, só observa isso. Perceba onde no seu corpo aparece o desconforto que sinaliza que isso não foi legal. Em que parte do corpo isso está? Se está fora, se está dentro. Perceba o tamanho que isso tem. E agora eu quero que você mentalmente, de forma ativa,
Mova isso que está no seu corpo para a palma da sua mão. Tira de você e põe na mão. Se certifique que você tirou tudo que saiu de você. Se ficar difícil segurar isso, põe num objeto. Faz um objeto que represente, mas tira. Agora que você tirou, todo mundo conseguiu tirar? Se sim, sinaliza com a cabeça, por favor. Mais ou menos. Quem não conseguiu tirar, vai lá no lugar seguro com a outra mão, pega um pouquinho de luz lá e empurra. Empurra esse negócio para fora. Não é uma rejeição, é apenas uma forma de olhar separado de você. Quando você coloca essa sensação de desconforto na mão, agora eu quero que você olhe para ela. Só olhe. E perceba que você não é essa sensação. Você é o ser que tem a sensação, que experimenta ela, mas você não é ela. Perceba que essa sensação te trouxe pensamentos, mas que você não é os pensamentos, você é o ser que pensa. E se você é o ser que pensa, e se você é o ser que sente, você administra isso, não é verdade? Se você não é o pensamento, nem o sentimento, nem a dor, mas sim quem sente e quem pensa, você também é o ser que resolve. Você também é o ser que evoca recursos. Você não é o recurso, você é o ser que busca o recurso. Então, se em algum momento o recurso não funcionar, só é lá trocar. A partir do momento que você se percebe como o ser, perceba que você tem uma grandeza dentro de você, que pode te ajudar a resolver isso muito mais facilmente agora. Agora, olhe para isso que está na sua mão ou no objeto que você projetou. Muda alguma coisa? E se você fosse lá no seu lugar seguro, naquele objeto que você potencializou e pegasse uma energia dele e direcionasse para isso que está na sua mão, muda alguma coisa? A questão aqui não é nem resolver isso, é você perceber o que você pode fazer. E quando você percebe o que você pode fazer, muda alguma coisa? Se
você pudesse não julgar isso, abrir mão de julgar, só olhar, sem definir que isso é ruim ou que é bom, só olha, é uma coisa, é algo que eu senti. E se você sentiu, é porque está em você, mas não é você, só está aí, mas não é você. Mas se está aí e você pudesse acolher, enviar uma energia amorosa com propósito curativo, sem julgamento, só enviar acolhimento com um propósito curativo, muda alguma coisa? Se não muda, o que poderia mudar, já que você está no controle? Caso você não saiba como fazer, lembra que no seu lugar seguro você sabe tudo. Inclusive, você pode ir lá e pedir ajuda para alguém que saiba. Esse alguém pode ser alguém que tenha conhecimento, pode ser uma fé, pode ser uma crença, pode ser um estado emocional diferente de encarar isso. Eu estou deixando vago propositalmente, porque a hipnose é sua. Você vai escolher o que fazer, não eu. Mas lembre, você é o ser que sente, que pensa e que traz o recurso. Você pode até mesmo isolar isso de você, projetando num objeto, para resolver depois. Por que não? Eu, quando tem algo me incomodando muito, eu boto dentro de um balde e fecho a tampa. Literalmente. Você pode inventar o que você quiser. E para finalizar, eu te convido a buscar energia lá da fonte, do seu lugar seguro, enviar acolhimento para essa questão. Tudo que é nosso a gente acolhe, a gente não briga. E no seu melhor momento, você pode ir retornando devagar. Eu sinto que alguém precisa de recursos, então eu estou enviando agora a minha energia de amor, de acolhimento, para potencializar o seu recurso. Sinta-se amado, amada, acolhido, acolhida. Importante, especial, tudo que é nosso é valioso.
Tudo bem? Se alguém não está bem, eu preciso saber para poder ajudar. Vocês estão bem? Eu estou bem. Como foi a experiência de perceber que você é o ser que pensa e não seu pensamento, você é o ser que sente e não seu sentimento? Talvez você já tenha essa noção, talvez não. Mas como foi transitar, sair daqui, jogar para cá, olhar na mão, ir lá, puxar, colocar, tirar, apertar, botar para fora, torcer? Para mim foi legal, Elis. Para mim foi bem legal. Uma experiência boa. É, eu acho que eu não peguei uma coisa tão leve. Eu geralmente sou uma pessoa mais densa, né? Então, quando você fala leve, eu fiquei pensando, pô, o que que será que é leve? Aí veio, eu falei, ah, vai esse aqui mesmo, né? Que é um problema da vida inteira, na verdade, sabe? E foi legal porque ele não resolveu 100%, mas eu transformei ele num cubo de bronze pequeno. Ele era grande, era uma bola grande. E aí eu transformei ele num cubo de metal, assim, meio enferrujado, pequeno. E eu falei, depois eu volto para terminar isso aqui. Isso. E deixei em cima de uma mesa, fui para o lugar seguro, me conectei com o anel, com a nave. Quando você falou para receber energia lá de luz, eu percebi que embaixo a nave, ela tem esse processo. Então eu fui embaixo da nave, ela abre um, tipo aquele que abduz a pessoa das naves ET. Aí eu fiquei lá embaixo e aí eu dei uma viajada lá embaixo, desliguei. E quando você chamou de volta, eu tinha tipo uma bota, que dessa bota saía uma estrela. Era uma bota meio de cristal prateada, não sei assim. E aí é engraçado porque eu fui andar e aí eu percebi que eu estava com aquela bota e era uma coisa assim, tipo, formou tipo uma armadura, sabe? Que legal, Paulo. A Foi uma armadura. viagem. Olha os símbolos do Paulo, que interessante, gente. Um cubo de bronze enferrujado. A nave com a luz, tipo, abduzindo. Armadura. Nossa, olha a simbologia disso, gente. É poderoso pra caramba isso tudo. É poderoso. Usa E os é, símbolos de vocês. O negócio enferrujado para lidar depois é exatamente isso que eu queria trabalhar. Às vezes o negócio fica incomodando você o dia inteiro, você perde a paz, não faz nada. Põe traz dentro do negócio, deixa lá, depois você resolve. Tira de dentro de você. Você não é aquilo. Que nem eu brinquei, eu ponho dentro do balde de fé. E e funciona, foi, gente. e foi muito legal porque na hora me recorreu a uma experiência que eu tive com um xamã do Peru lá, que eu tomei ayahuasca um tempo com ele, e ele fazia a segunda sessão que eu fiz com ele, a segunda cerimônia, eu fiz muitas, dezenas delas, né? Mas a segunda que eu fiz com ele falou assim: Você quer trabalhar esse negócio que está dentro do seu coração? Eu falei: Quero. E era o medo. E ele usava o cachimbo, conforme ele puxava a fumaça, esse negócio saía pela minha boca e ia para dentro do cachimbo dele. Olha só. E saía com som, assim, eram umas formas geométricas cinzas, assim. E aí, quando ele assoprava, aquilo voltava para dentro de mim. Aí ele puxava de novo, saía, até que o negócio foi diminuindo e ficou pequenininho. E eu lembrei exatamente desse processo, porque eu tinha passado por isso, só que aqui foi diferente, não foi o cachimbo, não foi a fumaça, né? E quando ficou pequenininho, ele falou assim: Aí tá bom, agora depois a gente trabalha o resto." Ele falou para mim: Deixa assim agora, porque já está bem menor. Era um negócio Olha só. grande, está bem menor, então você deixa aí, depois a gente vai trabalhar isso." Depois a gente continuou trabalhando esse negócio aí. Então, para mim, foi uma referência parecida. Então, o xamanismo está ativado aí.
É muito legal. Esse exercício de tirar do corpo e jogar para a mão, ele me marcou muito, porque foi a primeira vez que eu percebi que eu não era meus sentimentos e meus pensamentos. Eu vivia acoplada com tudo e sofrendo horrores. Isso é uma dissociação, a gente está treinando dissociação aqui. Quando eu dissociei, eu me assustei. Eu me assustei de um jeito, eu falei, meu Deus, agora sim dá para viver. Agora a vida tá suportável, porque antes não tava. E aí teve um evento que me marcou muito, que foi um amigo, há muitos anos atrás, ele estava desconfiado da esposa dele, que a esposa dele estava traindo ele, não era verdade, era só uma ideia da cabeça dele. E ele viu a esposa conversando com um rapaz no mercado. E ele foi para casa pegar a arma, ia dar um tiro nela. E daí eu não sei como que eu chamei ele no celular no meio da bagunça toda e ele viu e me respondeu. Dele, eu tô saindo porque tô louco aqui, porque tá acontecendo tal coisa. Daí eu, pela situação, tava tão tensa, ele tava tão perturbado, tão transtornado com aquilo que tomou conta dele, que eu fiquei pensando, meu Deus, aí eu tive essa ideia, tipo, falei, fulano, olha para sua mão e põe a raiva na sua mão, tira da sua cabeça a raiva do seu coração e só faz o que eu tô te pedindo só uma vez na vida, por favor. Aí ele pegou assim, colocou a raiva, tipo, imagino porque era conversa por celular, né? Eu falando, falei, olha para suas mãos e coloca lá, tira de você e fica olhando. Daí, se você resolver, você vai lá e faz, mas só me deixa eu fazer isso com você primeiro. Aí ele ficou olhando, ele fez, daí ele parou na hora, né? Porque dissociou. Aí a raiva ficou olhando, a raiva foi diminuindo, foi ficando menor. Daí ele foi dizendo: não, agora cabe numa mão só. Enquanto isso, eu ia falando, né? Sugestões e tal, para acalmar, tipo, para questionar, tipo, olha, você não tem certeza, pode ser só um amigo. Perceba, não deixa a raiva ser maior que você. Você é um cara. Aí, recurso, recurso, recurso. Não deixa essa raiva tirar seu recurso, recurso, recurso. E aí, tipo, ele acalmou e se sentiu bem depois. Ele me disse que realmente dissociar foi o que salvou ele de fazer a besteira, né? E eu fiquei bastante grata, assustada ao mesmo tempo, mas foi algo assim assustador, assim, porque era grave. Eu sabia que tinha grandes chances de ele fazer. Eu conheço pessoas, sabia que poderia acontecer mesmo, não era brincadeira. E ter resolvido assim foi um alívio. Aí eu comecei a usar comigo isso muito. Tô com, sei lá, tô com qualquer coisa, tristeza, raiva, alguma coisa tomando conta que tá difícil de digerir, de processar, de cuidar. Eu dissocio dessa forma, jogo no objeto, jogo na mão. Hoje já trabalho de outras formas, porque às vezes há conflito, né? Às vezes é conflito interno que está te gerando essa sensação. Então tem que tratar o conflito. Então a gente tem que aprender a diferenciar o que é nosso, o que não é. Aí tem isso também. Às vezes você está com a energia de outra pessoa ressoando em você, tem que se limpar. Tem muita coisa. Então é legal essa dissociar o que você está sentindo do seu corpo, da sua mente. Fala, Ricardo, conta para mim tua experiência. Depois quero ouvir a Kátia Rosane também, o Aloysio, o Wilson, Andressa, Yuri. Legal que te veio espontaneamente essa de pedir para ele tirar o sintoma, tirar a raiva, porque tem um processo de PNL que é bem assim, chama conversar com o sintoma, que você bota na tua frente, vê a forma, fala, vê qual é a intenção positiva e, e vai transformando a, o símbolo, o processo, a emoção e depois você retorna. Então, já te veio assim. É, foi bem interessante. Talvez foi uma coisa meio pesadinha, depois eu deixei, mas já quase resolveu. Mas enquanto eu fui fazendo, foi se transformando. Antes era uma bola pesada, e depois fui fazendo logo assim, quase fiz uns movimentos lá e se transformou.
de uma bola pesada, transformou em um cachorrinho quase de desenho animado. Olha, Quase comecei a rir. O que tá fazendo que aí? legal! Espontaneamente, na minha mão. E, cara, Olha só como é que pode, né? Olha como que pode, gente. É é, impressionante. É o foi recurso, viu? interessante. Quando se você acessa sem o recurso, tudo bem, você dissocia. Ajuda, mas tendo o recurso, puxando e jogando, já É, legal, parabéns. foi divertido. Foi Quer divertido comentar? quando tem essas transformações espontâneas, que é a parte criativa, tem consciência, você se admira. Não é que talvez a intenção fosse outra, acalmar, melhorar, muito mais racional. Daí aparecem uns símbolos assim engraçados, você fica. Isso acontece muito comigo do meu inconsciente tirar sarro de mim, fazer piada. Eu fico rindo sozinha, às vezes escuto umas coisas e eu falo, meu Deus, se eu começar a contar, vão me internar, né? Mas é bem isso aí, tipo, de certa forma ele transformou um negócio grande num negócio engraçado, sem rir, tipo, pô, como é que pode, meu? Né? Eu preocupado com isso aqui, rindo, chacoalhando da minha frente. Rosane, quer contar também? Então, eu acho que eu fui muito fundo e eu estava te ouvindo tão distante, eu estava fazendo, mas eu só comecei a voltar um pouco mais quando você falou da luz, porque o meu lugar seguro é uma nuvem no céu. E eu não sei de onde surgiu São Jorge, que ele está junto no meu lugar seguro. E eu nem sou devota, Olha! Não, mas mas se quando tá lá, deixa o símbolo existir, tem motivo para estar lá. tinha assim, o que eu fiz no comecinho, quando o paciente não tinha chegado ainda, eu fiz. E eu falei, mas puxa vida, que lugar seguro, né? Mas você falou que não podia ser coisas aqui terrenas, a primeira coisa que veio está no céu, é uma nuvem. E aí, quando você falou da luz, parece que eu senti uma luz vindo do alto, sabe? E uma luz bem branca, bem fluorescente, bem. E aí foi passando. E assim, tô mais leve, não era nada muito pesado também, né? Mas eu acho que eu entrei em um transe mais profundo, não fiquei no superficial, não. A gente viu aqui, eu estava até pensando, será que daqui a pouco a Rosane deita? Mas que legal, Rosane, que bom. Gente, eu tô Bem feliz que bacana. vocês estão conseguindo fazer Vocês estão fazendo a hipnose sozinhos, né? Eu já dou os primeiros passos, vocês estão conseguindo fazer o processo, é essa a ideia. A Luísa, quer Eu, la- comentar eu, alguma coisa? Kátia, pode falar, Kátia. é que eu larguei meu negócio, assim, não queria ficar com ele na mão mais. Aí eu larguei ele no chão. E aí eu abri o olho. Mas aí você começou a falar do amor, aí eu joguei amor lá no chão para ele e tal, e ele não mudou muito, mas ele ficou menor. E aí ele voltou para minha mão e eu botei ele no lugar de volta. Aí ele estava mais tranquilo, mas não virou cachorrinho fofo, não aconteceu nada de. Mas só de Eu ficar realmente eu sentia menor, muita vontade de largar ele e eu acabei largando. sim, cada pessoa vai fazer o que entende no seu processo, né? Você largou, tá certo, jogou amor, ele ficou menor, é o que dava para ser feito. Trouxe a consciência de que você não é o problema é separado de você. Sim, É isso sim, aí. sem dúvida. Agora, amor é o que, né? Amor é o que está lá firme e forte, né? É o recurso ímpar. Sim. Pode falar, Luiz. Engraçado que você falou para trazer uma coisa leve, né? Mas nossa mente, ela traz o que ela quiser, parece. Então, mas eu trouxe uma coisa que eu tava tentando lidar agora e levei pra mão. Eu tava fazendo de olho aberto, né? E aí eu levei pra mão, a mão esquentou bastante.
Não foi aquele tipo de transe assim mais profundo que você vê coisas. Então, para mim foi só sinestésico, eu só senti. E aí, quando eu fechei, fui lá no meu lugar seguro, que na verdade não é um lugar seguro, é uma lembrança feliz. Eu tenho até que, na hora que eu tava pensando nisso, tem que voltar lá e alterar, e criar uma coisa mais exclusiva. E aí essa coisa foi se dissipando, eu fui lá, peguei um outro sentimento que eu tenho nesse lugar feliz e joguei nessa mão e foi dissipando, dissipando e sumiu. Então deu Olha que certo. legal. Que top, pessoal. Ah, tem pessoalzinho aí com a câmera desligada. Imagino que vocês estão ocupados trabalhando, mas qualquer coisa manda no chat aqui que a gente comenta. Ô, Elis, eu quero comentar sobre como todo mundo aqui é terapeuta, né? Já está na área, em relação à linguagem, né? Por exemplo, eu tenho baixa aderência à sugestão direta, né? Então, quando você falou assim, pega isso aí e joga para outro lugar. Na hora eu falei, não tem como, eu não consigo fazer dessa forma, né? E aí, a sua validação foi muito importante nesse processo, né? Que você falou, se você não conseguiu, vai para o seu local seguro, que não sei o que e tal. Aí nessa hora eu falo, inconsciente, joga lá para a mão. Aí já foi. Uhum. E depois você viu que eu fiquei aqui de olho aberto, até te mandei mensagem e tal, que para mim o processo foi muito rápido, porque na hora que eu joguei para a mão, comecei a prestar atenção na mão, minha mão começou a ficar bem dura, bem rígida, segurando a questão. E você falou assim, algo de resolver o problema. Eu já nem estava exatamente entendendo o que você estava falando. Você falou assim, resolveu o problema. Na hora o inconsciente tá na hora de resolver. E aí minha mão foi fechando e pronto, acabou. Então, comigo foi muito rápido. O que eu quero dizer é que a linguagem, a, a facilitação, a validação, né? Tá acontecendo, funcionou, você conseguiu jogar o sentimento para a mão, você conseguiu deslocar ele, é muito importante. Porque eu não consegui ficar esse tempo todo que o pessoal ficou, igual a Kátia comentou, eu soltei. E eu tava mais ou menos, acho que eu ia para esse lado aí, ó. Só que na hora que eu vi de resolver problema, algo nesse sentido, o inconsciente já fez sozinho ali, minha mão foi aliviando e para mim acabou. Para mim o exercício acabou ali porque já tinha resolvido. Então, basicamente é isso, né? É comentar em relação à linguagem e como o paciente, a pessoa na sua frente, está respondendo. Nossa, é muito legal que você falou isso. Eu, na verdade, preciso melhorar muito a minha linguagem, porque eu tenho muita sugestão direta mesmo. E eu preciso trabalhar um pouco mais a questão da ericksoniana, né, do pode, do deixar um pouco mais aberto. Mas eu acabo compensando na verificação, né, das etapas. Mas eu preciso melhorar bastante isso. E é uma forma de eu estar aqui treinando com vocês. E eu agradeço os feedbacks, o que vocês tiverem de comentários. Se perceber algo que não saiu legal, beleza, Luiz, obrigado por ter vindo. Fica tranquilo, pode ir lá. Até questões de feedback, né? Isso é muito legal, porque a ideia aqui é a gente crescer junto, né? Eu compartilhar o que eu aprendi, né? Como as práticas que eu fiz, tudo. E, nossa, o feedback seu, do Paulo ali, quando ele falou também, ajuda muito para eu poder polir a forma que eu falo e a forma que eu coloco o conteúdo. Porque é a primeira vez que eu estou ensinando, né, sobre hipnose, eu nunca ensinei antes. Então, é uma forma de eu também melhorar a, a, a forma de se expressar, né? Muito legal. Obrigada, Yuri. Gostaram, pessoal? Eu gostei muito. Legal. Eu também, Elis. Que bom. Então, esses são só para vocês sentirem um pouquinho do que eu pretendo trabalhar mais para frente, né? Esse é um dos
dos muitos exercícios, né, que a gente faz. E eu estava até pensando, né, o curso não vai ensinar auto-hipnose só, a gente vai se tratar, né? A gente já vai acessar os negócios, já resolver e já se trabalhar, né? E cada um no seu mundinho, sem precisar expor, a não ser que precise, né? Mas sem precisar, né? Trazer as questões e já pega, já encontra recurso, já aplica a solução. Elis, posso fazer uma pergunta? Dá tempo? Claro, Paulo. Você falou da gente se tratar, acho maravilhoso, acho que é basicamente por isso que eu estou aqui mesmo, né? Querendo resolver algumas questões e eu entendi seu processo quando você apresentou lá junto com o Roberto. E a minha pergunta é a seguinte: você utiliza a auto-hipnose com clientes também? Porque eu faço alguns processos é o que você falou, não é auto-hipnose, né? A auto-hipnose é quando você se aplica, mas, por exemplo, eu gravo alguns áudios para alguns clientes para eles ouvirem e fazerem a auto-hipnose. Eu faço uma vez e eles seguem depois fazendo. Mas o que você está trazendo de novo é deixar o processo mais solto para a criatividade da pessoa, pelo que eu entendi, que é o que você fez aqui com a gente. Mas a Isso. condução é fundamental. A sua condução foi fundamental para a gente entrar no processo, entendeu? Então, a pergunta é: isso também dá para a gente aplicar com nossos clientes, o que a gente vai aprender aqui, ou é exclusivamente para a gente se tratar? Olha, eu acho que se você enxergar a oportunidade de que seja, né, bom para o seu cliente, você consegue usar sim. Até porque você vai sentir em você as mudanças acontecendo, e isso vai te trazer uma segurança, uma autoridade muito maior na hora de ensinar o seu cliente. Até de ir fazendo verificações se ele está te acompanhando ou não, porque você sabe internamente como é o processo que você já passou, né? Então ajuda sim, mas ajuda eu acho que mais você como terapeuta do que vai ajudar o cliente no sentido de ele praticar o que você ensina. Eu acho que vai te empoderar muito mais na aplicação da sua técnica. Vai ter um efeito muito mais Com intenso, assim. certeza, com Eu certeza. percebo muito. Você começa, o seu corpo começa a vibrar junto ali, você meio que sente se ele está te acompanhando ou não, aí você vai interferindo, abre essa expansão de insights assim muito grande, assim, sabe? Mas a ideia é terminar o curso com toda uma estrutura que você consiga se trabalhar questões difíceis sozinho, que você consiga chegar lá, pegar o dito cujo do BO que você tem, sentar, abrir teus recursos, olhar para aquilo e resolver rápido. Tudo resolve rápido? Não. Eu tenho questões que estou trabalhando até hoje, tem 5 anos. Tem questões que elas são tão gigantescas de emaranhados dentro da gente que ela vai desmanchando, vai igual a cebola, vai caindo a casca, casca, casca. Daqui a pouco a raizinha da cebola ali que você vai ver o que que era que fez o problema. Aí você tira, parece que abre um buraco na cabeça, assim, saiu um prego de dentro. E aí parece que aí sim, a mudança parece que incorpora assim, sem você precisar ativar recurso, ela parece que muda automático assim. Mas é um Tô doida trabalho por esse constante. tuque aí. Hã? Tô doida por esse tuque. Nossa, o tuque é maravilhoso. É uma sensação de tuque mesmo. Parece que tirou um prego da sua cabeça. O Roberto, Tô quando ver a muito gravação, afim ele vai dar desse risada tuque. que ele vai lembrar disso, que foi numa. Aí você termina o processo. Isso é muito legal. Você vai viver sua vida, né? Aí começa a acontecer coisa. Aí você precisa ficar atento, que começa a acontecer coisa. Eu estava fazendo um processo que era mental, assim mesmo. E aí eu fui lá atrás arrancar os matinhos do chão. Quando eu tirei o matinho assim do chão que arranquei, eu senti que o negócio resolveu na minha cabeça na hora. Que troço arrancou o Tuque! negócio do chão. Deu tuque! Finalmente terminou.
Aí, às vezes, você dá o comando para o inconsciente resolver, tem muita coisa envolvida, ele vai trabalhando, trabalhando, trabalhando. Daí você tá ali cozinhando, de repente, pá! Você tem um insight maravilhoso do nada. Ou, sei lá, é tantos sinais que vai muito da realidade de cada um, né? O que faz sentido para você ou não. Mas se fica ligado nos sinais, que parece que o sinal vem para te avisar mesmo, ó, concluir. Ó, isso aqui precisa ser olhado, né? E tem os sinais ideomotores, muitas vezes. Agora diminuiu bastante, mas um tempo atrás a mão mexia sozinha. Deu o que que você quer? Tem coisa para resolver? Sim. Tem que ser agora? Sim. Então tá, resolve. Então, você consegue fazer sozinho? Sim, não. Aí vai para o ideomotor, eu não vou ensinar nesse curso. Eu acho que é muita coisa. Quem sabe mais para frente, junto com o Yuri, a gente faz alguma coisa mais voltada para o ideomotor, né, Yuri? Que você manja bastante disso. Mas é mais a parte estrutural, porque não adianta também começar a fazer um monte de coisa sem a estrutura bem definida. Você se perde, né? A gente se perde muito no processo. Hoje a gente dissociou poucas vezes, assim, já foi, né, uma experiência bacana, assim, de você acessar partes diferentes, né? E quando a gente for trabalhar terapia de partes, aí a gente vai acessar várias partes ao mesmo tempo, vai dissociar várias vezes e vai expandir ainda mais a percepção de poder, de agir. Vocês vão gostar, é bem legal. Fechou então, pessoal? Fechado. Fechado não, né? Nunca fecha. Só Super abre. obrigada, Elis, super obrigada. Muito De nada, obrigado, Vou tirar um Alice. pessoal. Muito fotão, legal. um fotão pra gente postar, né? Lá no grupo. Tchau. Tirar um Vou tirar, deixa eu fotão. fechar. Arruma o cabelo, passa perfume. Ah, o meu tá escondido aqui A no outro. Ricarda. No fundo escuro aqui de Roma. Vamos lá. 3, 2, 1. Oi, deixa eu só salvar aqui que eu tô no PC rapidinho. Deixa eu ver se ficou boa. Vou tirar mais uma. Ah, o Yuri O Yuri fugiu. sumiu. Ele entrou na mão. Beleza. Deixa eu ver se ficou legal. O Yuri foi abduzido pelo símbolo dele lá, ó. Quase, quase. Ah, essa aqui ficou melhor. Não, peraí, o Yuri saiu com a... Ah, Yuri, você saiu com a mão na boca. Tira a mão da boca, rapaz. Tá meio grandinho já. E eu, hein? Oxi. Aí, fica bonitão aí. Aí, pronto. Deixa eu salvar agora. De volta. Todo mundo no lugar seguro. Vai lá, tira a foto no lugar seguro. É, agora ficou bonita a foto. Só salvar aqui. Já posto lá para nós. Pessoal, muito obrigada de coração. Fiquei feliz que vocês vieram. Amanhã Obrigada a eu vou Obrigado a vocês. postar alguns vocês. detalhes sobre o curso, se vocês se interessarem. Se não, fico à disposição também para trocar ideia, tirar dúvida. Me contem do processo, se vocês conseguiram fazer lá a gravação, se vocês conseguiram Depois entrar me no manda lugar aquela legal. o David Elman que você tem. Que você falou que é legal. Desculpa, não ouvi, Ricardo. Você manda aquela indução do David Elman que você falou Posso mandar. que... Eu tenho aqui, eu tenho um livro do Rafael Kreis que eu gosto da forma como ele escreve a indução. E tem do Lucas Naves, tem de vários autores aqui. É, Hum, dá para vocês lerem e gravar. hum. Beleza. Manda a Tá fotinha lá bom. no grupo depois. Beijão, fiquem com Beijos, Deus. queridos. Até mais. Obrigada, viu? Valeu. Valeu, Beijo. até a próxima. Tchau.